Bom, deu 8h05. Vamos começar, pessoal? Alguém se prontifica a fazer a prece para nós? Quer que eu faça? Você faz a prece para a gente? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer a Ele por esse instante que estamos agora a passar. Vamos agradecer ao nosso dia e ao dia de todos aqueles que estão em nossa volta, necessitados ou não. Vamos agradecer por mais esse presente que é este dia que nos foi concedido. Pai nosso, Senhor que estais no céu, santificado seja sempre seu nome. Que venha a nós o seu reino, que seja feita a sua vontade, aqui nessa terra, como é feita aí no céu. O pão que nos concede todos os dias, nos conceda sempre, Senhor, se formos merecedor do mesmo. Que possamos fazer o nosso trabalho hoje, ouvir o nosso amigo Edivaldo e entendê-lo, e com suas palavras aprendemos um pouco mais. Que assim seja. Bom, pessoal, de novo aí, boa noite a todos. Boa noite. O tema que me foi passado aí é para dar continuidade aí, né, e finalizar o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, que é o item 13 e o item 14. A fé e a caridade para com os criminosos. Se a gente observar na doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, ela fala em vários capítulos, em vários Boa noite. itens. Ela está associada a muitas das nossas ações, das nossas virtudes, né? A gente tem aí que ela aparece em pelo menos 6 capítulos, né? E tem um capítulo dedicado somente a ela, que é a fé move montanhas. Vou fazer uma citação de alguns tópicos aqui, olha. A fé é associada à abjuração forçada e fé, que é no capítulo, se não me engano, 24 ou 26 das preces. Aquisição da fé, fé e caridade, que é o tema de hoje, fé, caridade e esperança, fé cega e fé raciocinada, coragem e fé, cura e fé, e por aí vai mais uns 10 itens para baixo. O que a gente pode entender por fé? Existem várias definições, né? Existem algumas definições que eu gosto mais. Eu separei 2 aqui. Uma é do Haroldo Dutra, que ele tem uma explicação como que a gente pode entender a fé. Porque a gente fala em fé, em crença, né? E uma coisa está correlacionada, mas não é tão igual. Quando a gente fala em fé, Haroldo Dutra ele faz uma explicação assim bem interessante.
ele fala que a fé é a gente, por exemplo, nós vamos entrar nós precisamos fazer uma viagem, né? E a gente vamos tomar um avião, né? E a partir do momento que eu entrei naquele avião, eu tenho fé no piloto. Por quê? Porque eu tenho que acreditar que ele vai decolar e ele vai pousar. Só que a gente não fica o tempo todo preocupado, né? Será que o avião está bem? Será que o avião vai chegar? Será que o piloto está bem? Não. A gente entra, senta, né? Tem confiança de que o avião está bom, de que tudo foi checado, que o piloto sabe o que está fazendo e que nós vamos aterrissar. Então, ele define, nesse caso aí, fé como entrega. A gente se entrega naquele momento ao piloto que vai nos levar onde a gente precisa, né? Então, a vida da gente é exatamente isso, né? A gente reencarna para a nossa evolução, né? Isso que a doutrina nos coloca, e a gente vai desenvolver essa fé nossa. É lógico que aqui a gente está em estado de evolução, nós estamos na condição de seres em evolução. Então, esse é um trabalho, porque a fé também não é um negocinho, a gente já nasce com ela. A gente vem para cá e a gente vai trabalhar isso. E a doutrina, ela é esclarecedora nesse ponto e vai mostrando para a gente, diante das dificuldades que nós vamos enfrentando, diante das coisas que nós vamos passando, né? E aqui, que nem eu falei, dentro da doutrina, ela vai colocando que o nosso objetivo aqui é a evolução, né? Um dia seremos perfeitos. E tudo que vai nos acontecendo são coisas necessárias para essa nossa evolução, né? O que acontece é que a gente desvia desse caminho pelo fato de não termos essa fé, de não termos essa entrega, né? Quando a gente fala em entrega também, eu entendo essa colocação do Haroldo Dutra, também não é aquela entrega assim, aí eu estou aqui, eu sento e espero as coisas acontecer. Não, é da gente tá fazendo essa viagem aqui, a gente tem tarefas a executar, então a gente vai fazendo, vai realizando, vai buscando fazer o nosso melhor sempre, e na medida que as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos ou do jeito que nós planejamos, né, acreditar, tá, que o piloto está indo para o caminho certo, que está nos colocando no ponto em que devemos chegar, né? Então, essa entrega, ela passa a ser, assim, na medida que a gente se entrega realmente e continua trabalhando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai conseguindo visualizar o ponto, esse ponto de chegada com maior abrangência, no caso da nossa evolução, né? A gente consegue se acalmar e, na medida que as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos, a gente vai analisando por que não está acontecendo do jeito que nós planejamos. Vou ler aqui um trecho aqui do capítulo proposto. Marquei, tirei a marcação. Espera aí. Para a gente poder balizar melhor. Vamos só voltar antes de eu começar a ler aqui. Eu falei de uma segunda proposta, né? De uma segunda ideia sobre fé. Deixa eu falar sobre ela primeiro, para mim não me perder aqui e não complicar o entendimento de vocês. Aí tem um estudo aqui que eu procurei,
do Centro de Estudos Espíritas Fraternidade. Aí eu pus aqui fé, definição, e apareceu essa aqui, a diferença entre crer e ter fé. A equipe aqui do Centro de Estudo, tá? Eles fizeram um resumo aqui, ó. Se o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez creia, né? Esse homem pode, em teoria, aceitar que Deus existe, e, apesar disso, não ter fé. Tá? Aonde que a gente pode como que a gente pode entender essa falta de sintonia aqui? E que nem ele coloca aqui a diferença entre crer e ter fé. Eu acho que a maioria de nós acreditamos em Deus, mas estamos longe de ter essa fé, essa sintonia com Deus. Porque, principalmente agora, nesse momento que a gente atravessa, e que nós falamos em pandemia, né? Criou-se uma ansiedade tão grande, porque a gente não pode sair, a gente não pode fazer aquilo que gostaríamos, a gente fica ansioso se nós vamos conseguir concluir alguns objetivos que nós traçamos, né? Temos que ficar mais preso, né? Em casa. Então, essa ansiedade, ela vai na contramão de fé, porque o tempo todo a gente está querendo arrumar solução para aquilo que não está nas nossas mãos, né? Então, a gente acredita em Deus, mas não estamos tendo fé. Nós acreditamos que Ele exista, mas não acreditamos que Ele está no controle, né? Essa definição aí é do professor Humberto Holden, né? Ele diz assim aqui, ele faz uma citação aqui, né? A palavra fé, ela se origina da palavra pits, ou fides, significa originalmente harmonia, sintonia, consonância. Ter fé é estabelecer ou ter sintonia, harmonia entre o espírito humano e o espírito divino, né? Como que está essa sintonia nossa com Deus? Todos estão me ouvindo? Estão me entendendo? Se tiverem dúvida, pode erguer a mão aí e fazer a pergunta, tá bom? E ele dá um exemplo aqui bastante legal, que é o que a gente sempre fala na doutrina, né? Ele fala assim, ó, um receptor de rádio só recebe a onda eletrônica emitida pela estação emissora quando o receptor está sintonizado ou afinado perfeitamente com a frequência da emissora. Se a emissora emite uma onda de frequência 100, o meu receptor só reage a essa onda e recebe-a quando está sintonizado com a frequência 100. Frequência 100. Só nesse caso, o meu receptor tem fé, fidelidade, harmonia, né? Fideliza com a emissora, né? Então, quando a gente tem fé, e aí eu lembrei de um caso, quando eu estava fazendo os estudos aqui, eu lembrei da irmã Dulce, né, que numa entrevista dela, ela falando assim que ela fazia prece e ela conversava com Deus, né? Eu acho que essa fala dela exemplifica bem esse exemplo aqui. Ela fala assim que... Aí perguntaram para ela assim, a senhora fala com Deus? Fala, e o que que ele fala para a senhora? Ele não fala, ele só me escuta, né? E o que que a senhora fala com ele? Eu não falo, eu só escuto, né? E aí, quando Jesus também fala, eu e o Pai somos um, eu também entendo que essa era uma fé verdadeira, uma fé, vamos falar assim, 100%, né? Porque existia uma harmonia perfeita entre Jesus e Deus. Assim como a irmã Dulce também, eu entendo que havia uma harmonia perfeita entre ela e Deus. Porque um não precisava falar com o outro para um entender o outro.
Né? Eu achei isso bastante bacana, essa definição aqui, para poder dar esse exemplo. Então, eu fiquei avaliando. Aí eu falei assim, puxa vida, eu acho que a gente está... eu, primeiramente, me coloco nisso, né? Eu mais creio do que tenho fé, porque quando a gente tem a fé e está nessa sintonia, a gente tem a tranquilidade, tem a paciência de esperar, trabalhando, é lógico, os resultados, aquilo que nós pretendemos. E quando esses resultados não acontecem, tá? A gente entende que não é o melhor momento e que não era para ser. Né? Mas aí o que acontece? A gente fica ansioso, e se a gente for analisar lá no fundo, a gente fica até com uma certa rebeldia, né? Porque tem coisas que a gente acaba fazendo que sabe que está indo contra aquilo que deveria ser feito, mas a gente acaba insistindo em fazer mesmo assim. Né? Então, essa rebeldia, né, acaba demonstrando aí essa falta de sintonia com Deus, essa falta de aceitação. Tá? Vamos, o tema aqui ele propõe o seguinte, fé e caridade. Disse-vos, não há, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos deparam, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá a posse de carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então, se a gente analisar o que é a cruz da vida terrena, Jesus diz para nós que na vida teríamos aflições, né? E que a doutrina espírita, como o consolador prometido que nos mostra que essas variações na vida terrena são necessárias para a nossa evolução. Né? O que seriam essas variações? Somos pessoas com personalidades diferentes, com aptidões diferentes, com gostos diferentes, né? Cada um com um objetivo, tá? E quando a gente se encontra, existe conflito. Tá? Existe conflito de ideias. Isso é natural. Né? Numa vivência em sociedade, esses conflitos de ideias são naturais e necessários. Para que a gente comece a entender, para que a gente aprenda a entender e aceitar que o meu semelhante, ele também tem o seu mundo interior, os seus sonhos, os seus objetivos a serem atingidos. Tá? E quando fala aqui em fé e caridade, e que a caridade dá essa perseverança, é que a gente vai aprender a lidar com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com essa diferença. A gente tem que aprender a trabalhar em nós a aceitação dessas diferenças, né? Sem prejudicar o outro, trabalhando em conjunto com o outro, para que todos nós juntos atinjamos esse objetivo. Isso é muito legal, se a gente for analisar. Né? É legal. Dentro das leituras aqui, eu vi, e de uma palestra, eu estava ouvindo o Arthur Valadares, ele é um exímio palestrante também, né, expositor do Evangelho, e é bastante bacana que ele fala com naturalidade, assim, da gente ver no próximo, né, buscar no próximo, essa vontade que ele tem também de crescer, dos objetivos, mesmo sendo diferente,
esse respeito que a gente tem que desenvolver pelo próximo. E, assim, da gente entender que cada um tem sua maneira de fazer e que o outro não está errado, ele só é diferente, né? Essa é uma fala do Arthur Valadares. Aí eu estava ouvindo também, a semana passada, aí já não foi mesmo com esse propósito, foi, assim, entre aspas, ao acaso, né? A gente fala que não foi nesse propósito, mas a espiritualidade vai ajudando. Tem um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que ele está fazendo palestras para os casais, e ele fala assim, ele propõe, vamos fazer um café? Aí o pessoal, joia, vamos. Ele fala assim, ó, pus a água no fogo. Aí eu pus o pó na água. Aí o pessoal, não. Não põe o pó na água? Fala, não. Então, é o seguinte, pus a água no fogo. Pus o açúcar na água. Não. Aí ele fala, peraí, pessoal, tá certo ou não tá certo? Então tá. Eu pus a água no fogo. Eu pus o pó lá no coador. Aí o pessoal já fica meio assim. Daí ele pega e fala assim, mas espera aí, qual que é o final de tudo? Não é o café? Então, se eu colocar o pó na água, ou se eu colocar o açúcar na água, qual vai ser o resultado lá na frente? Não vai sair o café? Talvez saia com um gosto um pouquinho diferenciado de um, de outro, mas não é café lá na frente. E aí eu fiquei imaginando, assim somos nós. Qual que é o objetivo nosso aqui? Não é evoluir? Não é atingirmos um estado de perfeição relativa proposto por Jesus? Então, assim, se eu penso dessa forma, o outro pensa daquela forma, né? Qual que é o objetivo? A não ser que esteja destoando muito, né? Mas se a gente tem que aprender a analisar e ver se realmente, o que o outro está propondo, nós não vamos atingir o objetivo também. Porque a gente tem, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, sempre a presunção de achar que o nosso jeito só que é o certo. Só a maneira como a gente faz está certa. Né? E eu falo isso, e assim, que nem diz, né, vários expositores, e o Amaury mesmo, que é um parceirão nosso que está sempre aí, ele fala, o primeiro ouvido que escuta é o meu, né? Então, eu sou muito perfeccionista com as coisas, então eu sempre tenho essa tendência a achar que a maneira como eu enxergo as coisas, a maneira como eu faço as coisas, sempre é melhor. Né? E eu estou com muito custo, eu estou quebrando isso. Né? Com muito custo, eu estou abrindo mão disso, e eu estou vendo que estou sofrendo menos, porque na medida que eu vejo que eu quero que o outro faça do meu jeito, que o outro entenda do meu jeito, eu acabo sofrendo, porque o outro, aqueles que estão ao meu lado, o meu próximo ali, nem sempre ele aceita isso, porque ele também tem convicção de que do jeito dele vai dar certo. Né? Olha a problemática que a gente cria, né, em cima disso. Então, a questão fé, a questão caridade, por isso que é proposto aqui, está bem entrelaçado. Nesse tema aqui está bem entrelaçado, porque a aceitação do outro, da maneira como o outro enxerga, como o outro faz as coisas, tá? Respeitando ele, as limitações dele, e auxiliando eles, né? Nos auxiliando, tá? De forma respeitosa, também vamos atingir o objetivo. Isso é caridade também. Né? Então, quando propõe aqui, né, que a gente, somente a fé pode inspirá-la por quanto, desculpa aqui, vamos voltar aqui, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico. Quando a gente abre mão desse interesse nosso aqui, que é muito egoísta, tá? É uma caridade também. É uma primeira caridade com a gente mesmo. Tá? De nos tornarmos mais maleáveis e mais receptivos a fazer com que o caminho seja mais brando para aquele que está para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo,
pretendendo ser lícito ocupar unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoares, exercitando-vos na caridade. Tá vendo? Ó? Então, essa nossa flexibilidade da gente ser mais maleáveis, abrir mão, né, dessa coisa assim, eu tô certo, eu sei o que eu estou fazendo, do meu jeito é o melhor, né? Abrindo mão dos nossos interesses, entendendo assim, olha, eu posso perder um pouquinho aqui, mas muita gente vai ganhar mais do que o que eu estou perdendo, isso é caridade. Né? É uma caridade moral, que é o objetivo maior nosso nesse mundo. Né? Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Que nem eu comentei no início aqui, quando a gente fala em conflitos, né? É legal, eu acho que é bacana quando a gente tem uma divergência, tá? E a gente aprende a discutir isso de forma madura, ouvir primeiro o outro, né? Ou ambos se ouvirem, ou o grupo se ouvir, né? E buscar dentro de todas aquelas ideias a melhor, ou as melhores, né? Umas que se complementam na outra. É bacana quando eu participei bastante das reuniões do centro, eu vi assim, às vezes havia algumas discussões, é lógico, de forma respeitosa, e quando eu percebia que as ideias se completavam, se completam, achava bacana, né? Porque é um aprendizado para a gente ver que aquele grupo consegue entrar em harmonia, consegue juntar as ideias e fazer o melhor, não para um ou para outro, mas para um todo. Né? Isso é caridade também. Tereis contudo razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que se procure nos gozos, que a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Olha só como aqui insiste muito, né, dessa busca de felicidade, mas desde que ela seja num todo, no fazer o bem ao próximo. Realmente, se a gente parar para olhar, eu presto bastante serviço assim para o pessoal, né, de uma condição financeira melhor. E não é um julgamento em relação a um ao outro, né? Às vezes eu fico pensando, também não estou entrando aqui no mérito do íntimo, do fórum íntimo de cada um aí. Mas como que pode, muitas vezes, uma pessoa deter muito dinheiro, usufruir desse dinheiro, quando ao lado muita gente passa necessidade? Né? Eu não sei se eu tivesse muito dinheiro, que nem eu dentro dos estudos aqui, eu já comentei, né? Eu tenho para mim uma certa convicção aí de que eu fui uma pessoa que, não sei se numa encarnação anterior ou em algumas encarnações anteriores, eu fui uma pessoa de muito dinheiro. Hoje eu estou um pouco melhor, mas há tempos atrás, se eu fosse uma pessoa que detesse muito dinheiro, talvez nem na doutrina eu estivesse, e nem preocupado com essas questões eu estaria. Né? Mas hoje, dentro da doutrina, com as limitações que, entre aspas, me foram colocadas, né? Se não foi eu mesmo que as pedi, com certeza foram, hoje eu consigo ter uma visão melhor. Né? A gente não consegue ser feliz. Eu acho que não dá para ter uma felicidade plena, né? Sabendo
que a gente está bem, que a gente está bem estruturado, enquanto a gente ouve, né, nos noticiários ou ao nosso lado, no mesmo bairro, pessoas, sabendo de pessoas que passam necessidade, né, que falta o mínimo necessário. Como que a gente consegue ser feliz? Né? É lógico que a felicidade, aí no caso, vamos falar assim, que a gente está falando, é relativa. É uma felicidade relativa pelo fato de eu ter me esforçado, de eu estar trabalhando, de eu conseguir o necessário. Mas não é uma felicidade plena. Né? E aí, quando a gente fala em caridade para com os nossos semelhantes, e aqui a gente vai entrando no tema caridade para com os criminosos, se a gente está estudando a doutrina espírita e sabe que na doutrina, pela doutrina, que o nosso mundo, né, nós estamos num mundo de prova e expiação. Então, vamos dizer assim, nós estamos numa faixa evolutiva, mas dentro dessa faixa evolutiva, que é muito próxima, né, nós uns dos outros, a gente sabe que entre nós há alguns que estão um pouco melhor e alguns que estão um pouco abaixo, que ainda não detêm o entendimento. E que os conflitos aí, muitos, quando a gente sai da doutrina, né, sai do grupo nosso de doutrina, no mundo, no trabalho, na sociedade, a gente vê que esses conflitos são maiores. Só que a doutrina proporciona para nós a visão e o entendimento de que nós estamos aqui uns para auxiliar os outros, né, que nem eu coloquei. Esses que não detêm conhecimento ainda, não têm essa clareza que nós detemos, que a doutrina nos proporciona, e isso não nos coloca como melhores do que eles, tá? Nos coloca como pessoas um pouco mais esclarecidas, não melhores. E a gente vê que essa interação, essa vivência, essa convivência vai fazendo com que haja um despertar. Tá? Que nem eu falei, há um despertar de entendimento espiritual, porque intelectual e em alguns outros aspectos nós também continuamos a aprender, né, em muitos aspectos, em alguns não, em muitos aspectos nós aprendemos com eles também. Então, eu acho essa pedagogia divina, eu coloco assim como essa pedagogia divina muito interessante. Porque se a gente muitas vezes tem a pretensão de se julgar melhor com o outro, mas nós estamos ali do lado dele. E aí? Somos melhores do que eles a ponto de querer abafar eles ou pela caridade moral a gente está ali para dar a mão para eles, para que eles também subam com a gente? Se a gente fala que a felicidade ela não vai ser plena enquanto todos nós não nos vermos nas mesmas condições, então como posso eu querer avançar e deixar meu irmão para trás? Faz sentido o que eu estou falando? Tudo bem aí, pessoal? Edivaldo. Pode falar, senhor. Não, faz sentido, sim. Eu também sempre pensei nessa questão de ter riqueza e olhar a pobreza e as pessoas morrendo e ter todo o recurso ali nas minhas mãos. É uma preocupação que nós temos. Mas, por outro lado, se você pensar assim, se não existir as pessoas ricas, não vai ter progresso, porque são elas que movimentam o desemprego, a ciência investe e o progresso vem através dessas riquezas. Então, a gente sabe que também tem no Evangelho aí um capítulo sobre riqueza, né? E sabe que é uma prova ou é uma oportunidade que vai ser dada a cada um de nós que vamos tê-la, né, ou não, ou já tivemos no passado. Todos passaremos pela prova da riqueza. Então,
tudo bem, ela precisa para o progresso. Então, eu parei de pensar nisso, vou falar assim, e comecei a pensar, bom, então vou pensar na minha condição sem dinheiro mesmo, ou como o Divaldo falou, a gente se vira com o que tem e está bem, está muito bem, está melhor do que muita gente aí, né? Acho que a caridade mesmo que a gente pode fazer com as pessoas é aquilo que a gente faz com o nosso autoaprimoramento, com a nossa transformação, com a nossa mudança. Porque a partir do momento que a gente começar a fazer essa mudança, nos tornarmos uma pessoa melhor, as pessoas que vão estar ao nosso lado também se melhorarão pelo exemplo, né? E também pelas vibrações. Se você é uma pessoa boa, quem conheceu o Chico e ficasse perto dele ia saber o que estou falando, né? A coisa melhor do mundo é você estar perto de uma pessoa que exala a bondade. Você sente uma felicidade, vamos dizer, já que a gente está falando de felicidade, daquela vibração que vem daquela pessoa que é boa, né? Acho que essa é a nossa caridade para com o próximo. Lógico, se ninguém vai morrer de fome na nossa porta. A gente tem pouco, mas a gente divide e faz o mínimo. Mas isso não é uma caridade. Isso é uma obrigação que a gente tem. Não podemos deixar ninguém morrer de fome. Mas essa autoaprimoramento, a nossa mudança íntima, a gente vai envolver os familiares, vai envolver os amigos, as pessoas que estão no nosso círculo de amizade. E isso eu entendo como uma verdadeira caridade. E para fazer isso, precisa ter a fé. A fé é a certeza de que a gente pode, que nós estamos caminhando por um lugar melhor, por uma situação maior, porque nós fomos criados para essa situação de felicidade plena. Nós estamos só na trajetória para chegar até lá. Então, o melhor caminho que se pode ter é esse de investimento em si próprio, na nossa transformação, e aí sim, auxiliando aqueles que estão do nosso lado, materialmente e espiritualmente também. Já falei bastante, né? Não, eu agradeço, Sérgio. E é bem isso mesmo, né? É assim, mas a sua colocação vem bem a calhar, porque assim, essas diferenças, né? Essas diferenças sociais, né? Seja ela no âmbito financeiro, intelectual, isso para a gente que está buscando o autoaperfeiçoamento e que é o essencial para nós é esse exemplo mesmo. Não é nem querer mostrar, nem querer ensinar, mas é querer exemplificar, que é o que arrasta mesmo. É legal, porque quando a gente convive com pessoas abastadas, pessoas que têm muito mais, a gente tem que dominar o nosso íntimo na inveja, falar, poxa vida, eu poderia estar nessa situação, eu poderia ter isso também, que é uma inveja forte, né? E a gente entender que ele está passando por um momento dele e que aquela é a prova dele, e a minha é a minha, né? Então, aí eu estou passando por algumas dificuldades, a gente mesmo já conversou bastante sobre isso, né? Eu passo por muitas dificuldades, eu sou sofredor, aí a gente quer se vitimizar, mas não, opa, aí entra... Volta. Só mais um complemento. Pode falar. As pessoas que estão nessa situação, elas não estão lá porque Deus esqueceu delas, não. Elas tiveram oportunidade, não souberam entender o momento delas, falharam, estão numa situação de reequilíbrio, de voltar, através da dor, do sofrimento, a perder o orgulho, o egoísmo e se transformar numa pessoa melhor. Aí a gente não pode falar, então deixa lá que sofre. Não, jamais. Isso aí é falta de caridade mesmo. É a história do Simão Sirineu. Se está sofrendo, nós estamos do lado, vamos botar a cruz dele nas costas e carregar por um trecho. Só não podemos carregar a cruz dele e a nossa junto. Cada um leva a sua cruz. Mas a gente ajuda, né? Através de prece, de oração, do pão material, né? que a gente pode dar, e da nossa mudança íntima, onde as vibrações farão com que essas pessoas se sintam melhor e tenham mais força para carregar as suas cruzes. Sim. E quando a gente fala aqui com caridade para com os criminosos, é exatamente isso, né? É entender que esses irmãos,
eles, se tiveram a oportunidade, não aproveitaram, né, de entendimento, de ter uma religião, de ter uma chance, né, que nem a gente vê muito, que nem eu falei da autopiedade aí. Eu não tive oportunidade, mas quantos em favelas a gente não vê pessoas que estudaram de noite, de madrugada, sem energia elétrica e que atingiram o objetivo, que conseguiram, né? Mas a caridade para com os criminosos é bem isso, é a gente ter esse entendimento, ter essa compaixão, e que nem eu falei, a gente não tem essa certeza, assim como Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos, no meu entendimento, missionários que vieram aqui exemplificar para nós, que nem o Sérgio colocou aí. Tudo isso que a gente aprende aqui, a gente acha que é fazer muito, mas se a gente for analisar, é fazer o que tem que ser feito. Eles vieram exemplificar para nós aquilo que não é, nada de glorioso. Eles vieram fazer exatamente o que o Cristo espera que a gente faça, né? Ao mesmo tempo que a gente olha essas pessoas, a gente não sabe se esses criminosos que estão aí foi dado uma oportunidade para eles, de algum plano mais difícil, aí, de algum planeta mais difícil, de estar estagiando aqui para levar algum exemplo melhor, para que eles consigam sair de onde eles estão, né? A gente lê nas obras espíritas, principalmente aí as de André Luiz ou Manuel Filomeno de Miranda, que esses nossos irmãos desviados, eles passam, às vezes, séculos, né, nas regiões aí infernais, nos umbrais, né, do nosso planeta, para conseguir ter um despertar ali, ter um cansaço moral e espiritual e pedir uma nova oportunidade. Então, quando eles reencarnam aqui, a distância deles, que passaram, às vezes, séculos lá no umbral, para aqueles que caminharam por 3, 4 encarnações, vai haver uma distância de entendimento, e o conflito vai ser bem maior. E eles, se eles não aprenderam a ter essa fé em Deus, ou não aprender a ter um mínimo de aceitação, eles vão se rebelar novamente, tá? Então, a gente tem que ter compaixão com eles e entender que se eles estão no nosso caminho, é porque há uma necessidade também da gente treinar até que ponto a gente já evoluiu, tá? Um outro ponto importante também, quando a gente fala né, essa caridade para com os criminosos, a gente pega o exemplo de Jesus, que Jesus ele nunca recriminou ou condenou uma pessoa, ele sempre condenava o ato. A gente tem que sempre prestar atenção nisso, né? Senão a gente foge da caridade. A gente não pode, que nem o Sérgio colocou e foi bem colocado, a gente vê uma pessoa que está ali sofrendo, a gente tem que entender, e essa é uma fala assim repetitiva dentro da doutrina, mas é sempre válida, existe injustiça, mas não existe injustiçado, né? Então, se a pessoa está passando por uma situação difícil, é porque ela precisa passar por aquilo, ou por algum motivo ela criou aquela situação para ela, né? Mas isso não cabe a nós que estamos de fora também a fazer vista grossa para isso, não. Passou, bateu na nossa porta, peraí, o que eu posso fazer? Em que eu posso ajudar, né? Mais uma vez, aí dentro da colocação do Sérgio, sem querer carregar a cruz dela, auxiliar ela naquilo que nós conseguimos. Tem coisas que a gente consegue até um determinado ponto, mas ajudar, mas chega num ponto que não dá mais. Aí a gente sabe que dali para frente é com ela mesmo. Assim como esses nossos irmãos criminosos. Pode falar. Dival, eu aprendi, né, também no Espiritismo, as pessoas mais antigas falavam, São Roberto é uma delas, que às vezes aquela pessoa que se aproxima da gente e tem um problema faz parte da nossa programação, já acertamos do outro lado que a gente se aproximaria dela para ajudá-la naquele momento, né? Então, sim, é isso. Quando alguém se aproxima de nós, tem um problema, e nós não podemos fugir desse auxílio, porque nós somos a pessoa escolhida, indicada, já aceita do outro lado para fazer a transformação, para ajudar a pessoa naquele momento, né?
nós não podemos nunca fugir dessa obrigação quando alguém chega até a gente e fala, não, mas eu não posso ajudar, aí eu não tenho força, aí eu não tenho entendimento, eu não tenho dinheiro. Né? Não, de algum jeito a gente vai ter que resolver aquela parada, porque ela é nossa também. Né? Eu entendo assim. Sim, não, mas é verdade. Mas você imaginou se a gente depois, que nem dentro das leituras que eu fiz aqui, pensou se a gente descobre que foi um pai nosso no passado, que foi um irmão nosso no passado, que foi uma mãe nossa no passado, e que ela passaria por essa dificuldade e nós nos comprometemos a auxiliar? Pensou o sofrimento que vai ser para a gente? Exatamente. Muito bem. A hora que a gente se deparar lá e falar assim, né? Então, eu peguei uma leitura dessa que eu não me recordo agora, ou se foi mesmo o Arthur Valadares, né? Eu estou seguindo um podcast dele no Spotify, e tem no YouTube também. Ele está fazendo a reflexão do livro Calma, do Emmanuel, através da mediunidade do Chico. Né? Eu já estou no capítulo 10º já. E é muito bom essas reflexões que ele está fazendo, e bem apropriado agora para o momento que a gente vive de pandemia. Né? E tem várias colocações que ele fala. Eu, se eu não me engano, essa colocação que eu fiz aqui, num desses capítulos é colocado. Imaginou? A gente chega do lado de lá, é um espírito muito querido nosso, que naquele momento em que ela estava de sofrimento, a gente não quer saber daquele problema ali e não consegue sentir a harmonia que deveríamos sentir para poder ajudá-la. Né? Então, pensou a gente chegar lá e falar, puxa vida, hein? Não fiz aquilo que me competia. Aí tem um outro exemplo dentro disso que nós estamos falando, que eu acho que cabe também. Dentro das situações que a gente vive, a gente fala aqui de caridade e fé, né? O Sérgio eu fiz uma colocação aqui de ser um parente nosso, né? Mas eu acho que exemplifica essa coisa da gente carregar a cruz do outro. Tem uma leitura que eu fiz, não sei se de André Luiz, que conta a história de uma criança que nasceu num lugar muito pobre, né? Muito ermo. A dificuldade era tremenda, a família passava por muita dificuldade. E aí, tinha um casal que não conseguia ter filhos. E eles conheceram essa família. Só que eles foram lá e tiraram a criança daquele meio. Né? Levaram a criança para viver com eles. E a criança era uma menina muito bonita, e a criança foi tratada toda cheia de mimo, e ela assumiu a personalidade dela do passado. Né? E ela veio a falir de novo. E aí, lá no plano espiritual, foi colocado que não era para a família ir lá tirar ela de onde estava. O combinado foi que eles ajudariam ela lá naquele meio, inclusive aqueles que aceitaram recebê-la. Né? Então, olha para ver essa colocação que o Sérgio falou, da gente querer carregar a cruz do outro, né? E querer fazer tudo pelo outro. Né? A gente acaba falhando também, acaba sendo falta de caridade. Mas a gente falha nisso quando a gente não está em sintonia com Deus e na fé, porque a gente cria uma revolta por não ter as condições, no caso deles, não ter o filho que eles gostariam, né? E essa aceitação, e acaba complicando toda o drama que deveria desenrolar. Né? Eu penso, olha, deixa eu ver aqui, já estamos quase na hora. Então, eu penso assim que essa questão de caridade para com os criminosos aí, eu procurei aqui, eu tinha uma prece do Bezerra de Menezes, que ele pede por todos os menos afortunados, pelos criminosos, pelos nossos governantes e tal. Quando a gente fala em criminosos aqui também, não é só esses que matam, que roubam, que estupram, que sequestram. Né? A gente vê no nosso meio esses políticos que estão aí cometendo essas atrocidades, e a gente vê no nosso meio espírita muitas postagens aí
não estou condenando as pessoas, mas, assim, dentro do nosso entendimento espírita, a gente vê muitas colocações que fogem àquilo que nós estamos falando aqui, o Sérgio colocou também. A gente acaba deixando de exemplificar essa fé no futuro, porque a gente acaba postando coisas, fazendo comentários, né, que fogem desse contexto nosso, de caridade e de fé. Nós temos os governantes que estão aí, tá? São os melhores? Não, com certeza não. Pelo momento, pelo mundo que a gente vive, pelo momento que a gente vive, não. Talvez sejam aqueles que Deus achou que fossem os melhores para as experiências que a gente precisa viver, né? Para as coisas que a gente precisa passar. Com isso, a gente não precisa também achar que está tudo certo e não fazer, e não procurar fazer as escolhas necessárias nas próximas eleições, né? Mas daí a gente começar a se rebelar contra, a fazer comentários assim, que fogem do contexto que a gente está estudando aqui, a gente acaba não trazendo esse exemplo de espíritas, de crer num futuro, de crer que nós estamos vivenciando aquilo que nós precisamos, né? Então, porque os que estão aí usurpando, né, dos bens públicos, né, usurpando daquilo que é de todo mundo, eles vão sofrer as consequências disso, né? Assim como nós estamos sofrendo as consequências daquilo que um dia nós proporcionamos lá atrás para muitos, né? Então, a gente tem que colocar esses nossos irmãos aí em prece, pedir por eles essa prece. Depois eu vou localizar a prece. Eu tirei do computador, porque eu tive os meus problemas aqui de informática, e está no meu HD externo. Eu vou colocar essa prece depois para ouvir. É uma prece de 5 minutos. Ela é proferida, foi psicografada por Dr. Bezerra de Menezes, né? E é muito interessante. Que a gente tem, sim, que pedir pelos criminosos, pedir pelos nossos governantes que estão aí cometendo esses desvios de conduta, né, que estão proporcionando várias mortes indiretas pela falta do dinheiro público onde ele deveria estar, pela falta de levar progresso aonde poderia estar levando. Hoje eu estava ouvindo o caso lá de um deputado de Manaus, dizendo que tem uma estrada lá muito ruim, né, e que por força da política eles não liberam, né, os órgãos ambientais não liberam a manutenção da estrada. Então, muitas das mortes que foram cometidas lá, que aconteceram por Covid lá em Manaus, ele não está colocando na mão de político A ou político B, ele está colocando na mão de determinados órgãos públicos que não liberam licença para a devida manutenção. Olha para ver. Então, a gente muitas vezes condena A ou B e é o sistema que não está coerente, né? E a gente acaba equivocando no nosso julgamento, né? Então, a gente tem, sim, dentro dessa caridade, pedir em prece por todos esses nossos governantes, né? Pedir para que a espiritualidade superior possa estar tomando conta, né? Acreditar que Jesus está no leme de tudo isso, né? Dessa nossa nau aqui, que a gente acha que está afundando, mas que não, né? Se a gente parar e observar, o momento em que nós estamos vivendo nunca foi tão melhor, né? Olha aí, a evolução tecnológica que nós estamos passando, o momento assim, de esclarecimento, a internet proporcionando cursos de todos os tipos, né? O que a gente pensar em fazer algum aperfeiçoamento profissional, no que a gente pensar em algum esclarecimento, você puxa a fé, aparece 10 maneiras de entendimento da fé, da caridade, né? Traduções de evangelho, a doutrina espírita, se a gente quiser aprofundar aí, tem palestras diversas, né? Com vários expositores, é lógico, tem muita coisa que a gente tem que aprender a filtrar, mas tem muita coisa boa aí que se a gente só não se esclarece se não quiser, né?
Então, eu penso que tá aí, olha, o mundo nosso, a gente fala, né? Eu aprendi a ter esse olhar aí com o Divaldo Pereira Franco, numa das falas dele, ele fala assim, olha, a gente tem hoje a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, a gente tem o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do, enfim, os direitos humanos, né? A gente vê ONGs por todos os lados, muitas, é lógico, então eu usufruindo também do dinheiro público, mas boa parte delas aí, quem sabe a maioria, não está levando realmente benefício a muita gente que precisa, né? Veja aí as ONGs perfurando poços lá na África, pessoal levando saúde, os médicos sem fronteiras. Então, se a gente puxar até 200 anos atrás, aí, não vai muito longe, até 200 anos atrás, quando é que a gente ouvia falar de tudo isso? Tá? Então, o momento que a gente está vivendo é um momento muito bom. Que nem aqui na própria fala, aqui no item aqui, a gente não precisa mais de cataclismas, de dilúvio, cataclisma quente aí, que vem devastar o mundo para poder haver a renovação. Está nas nossas mãos fazer essa renovação hoje. Qual que é a renovação? É largar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, é olhar para o nosso próximo com mais fraternidade, né? Entender, buscar essa fé mesmo, essa sintonia com Deus, mas de uma maneira raciocinada, sem ser essa fé cega, né? Que faz com que a gente se torne aí, de certa forma, marionete nas mãos de alguns dirigentes religiosos, né? Então, está tudo aí nas nossas mãos. Graças a Deus, a doutrina espírita ela nos proporciona essa clareza de entendimento, né? Então, o mundo nosso nunca teve melhor, se a gente for observar com esses olhos, né? É isso. Pode falar, Sérgio. Eu concordo com você. Eu também sou otimista. Outro dia eu até falei sobre isso, né? Que o mundo está ruim. Não, não está ruim, não. As coisas estão difíceis. Mas é uma fase de transição, de mudança, e era esperada, né? Não vamos chegar no mundo de regeneração sem sair do mundo atual. E não tem outro jeito de sair, não. Ah, vamos fazer guerra, revolução. Não, isso aí não vai mudar. Aliás, piora enormemente se for por esse caminho. O caminho de mudança da nossa situação, até, eu não gosto de falar de política, mas vamos colocar aqui, política principalmente nós espíritas, é oração. Só, não tem outro meio. Divaldo fala isso constantemente, o Divaldo Pereira Franco, e eu também concordo. É orando que a gente muda o que está acontecendo para melhor. Não tem outro caminho, né? O caminho de violência já ficou no passado. Nós já estamos numa fase da humanidade em que a violência já ficou para trás. Existe ainda muita violência, mas são de espíritos ainda, aqueles que não tiveram ainda a noção do que está acontecendo na realidade. São que vieram para cá tendo última oportunidade, mas talvez culpa nossa mesmo, sociedade, não souberam dar a ele as informações, o apoio para que eles mudassem e voltam a ser o que eles eram antes. É uma pena porque esse peso fica conosco, né, com a sociedade. Mas naquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer sim com oração, com fé. Aí entra a fé raciocinada, porque a gente sabe que nessa fé raciocinada nós vamos conseguir aquilo que está previsto, porque faz parte de uma programação divina. Não tem erro nisso, né? Deus não é incapaz. Deus é perfeito, as suas leis são perfeitas. Já está escrito que o caminho é esse, e que depende de nós, mas não guerreando, não brigando, não se revoltando, e sim amando. Não tem outro caminho. E a oração é uma expressão do amor verdadeiro, né? Você ama com fé e com amor, a gente remove montanhas, sempre. Eu sempre coloco para essa mudança um pouco mais acelerada que nós precisamos passar para sair de mundos de prova e expiação para a regeneração, houve uma fala até de uma possível terceira guerra mundial. Vocês imaginaram
se houvesse essa terceira guerra mundial em vez de uma pandemia? Vocês Regressão. repararam? Oi? Seria regressão. Ia voltar Então, no tempo. Não tem sentido. talvez adiaríamos essa transição aí em torno de uns 500, 600 anos, no Daí mínimo. para frente. Entendeu? Então, se a gente analisar uma pandemia de um ano e meio, o quanto que isso não acelerou o nosso processo de entendimento, né? Então, é esses olhos que a gente tem que ter, né? E que nem nós estamos falando aqui, quem passou pelo processo aí, quem desencarnou com o Covid, é porque são provas necessárias para os espíritos, para todos esses que enfrentaram isso. E se a gente olhar entre os bilhões que temos no planeta e os milhões que passaram por esse processo e os 1000 que morreram, vamos falar assim, não estou minimizando, não estou querendo fazer disso pouco, não. Mas se a gente for olhar em termos percentuais, relativamente pouco, né? O que ficou para todos nós foi o susto e a nossa reflexão aí. Pessoal, acho que nós estamos estendendo aí. Eu, Sérgio, se deixar que nós dois vamos falando, né, Sérgio? Mas, olha, eu acho que é isso aí, olha. Que nem eu falei, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem aqui uns 15 ou 20 itens só falando sobre fé, porque ele é a base para a gente poder ter todo o entendimento, ter a tranquilidade de poder superar todos os obstáculos, temos que ter fé, essa sintonia com Deus, tá? Estarmos sintonizados aí na mesma frequência e, né, uma vez que nós entramos aqui nesse barco, aqui, acreditar que Jesus ele está ali no leme, ele está conduzindo. Pode não parecer, tá? A gente pode até achar que não, vai afundar, não vai. Pode ter certeza que não. E tem um livro de Humberto de Campos, né, através da mediunidade do Chico, que fala sobre o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Quem não leu, leia. É muito bom. Ele traz para nós essa confiança e a gente sabe que o Brasil ele está retomando as rédeas aí, está retomando o leme para fazer realmente, porque no Brasil, segundo a gente tem informações, é o país que mais se pratica religião, independente de qual seja, é o país mais religioso no mundo, tá? E pelos milhões de brasileiros aqui, que é muito mais que em muitos países, né? A gente sabe que espíritas têm saído daqui para vários lugares. O Divaldo mesmo, ele já foi para mais de 160 países fazer exposição do espiritismo. Então, o Brasil ele está colocado aí como ser a pátria do Evangelho, né? Vamos acreditar nisso, vamos ter plena consciência disso, que tudo fica melhor, fica mais fácil. Sem dúvida. Tá certo, pessoal? Alguém quer fazer a prece de encerramento para nós aí? A Helene falou que queria. De novo, Elaine. Pode ser, sim. Tá, joia, obrigado. Uhum. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer pelo dia de hoje, pela nossa reunião, pelo nosso bate-papo, os ensinamentos, e pedir a Ele que sempre esteja no nosso leme, né? Sempre nos guiando, nos protegendo, nos iluminando na nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, entregue em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Eu entrei quietinho, mas agora eu vou dar boa noite para todo mundo. Vou sair de fininho. Gente, boa noite, tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado pela paciência. Boa noite. Obrigado, Divaldo. Valeu. Valeu. Obrigado, Sérgio. Tchau.